Fala galera, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Se você não é inscrito, faça já a sua inscrição. É isso aí, já deixa o seu like aí nesse vídeo e compartilha com os seus amigos. Hoje nós queremos contar um pouquinho da nossa história. Se você quer conhecer a história de um casal improvável, tinha tudo para dar errado, mas já se passaram 17 anos juntos, 3 filhos, uma filha de 16 anos de idade já. Vem com a gente que você vai conhecer um pouquinho da nossa história, tá bom? Quando se fala de uma história, vamos tentar contar um pouquinho, resumidamente aqui, um pouquinho do que nós vivemos, um pouquinho da minha história, da Mar e da nossa jornada ao longo desses 17 anos. Eu costumo sempre dizer que o que a Mar tem de casada comigo, ela não tem sem estar comigo, ou seja, ela tem mais anos de vida comigo do que sem eu. E é muito interessante isso daí, porque nós iniciamos a nossa jornada, o nosso casamento muito cedo. Tinha eu 15 para 16 anos quando eu conheci ela na escola. Nós éramos amigos, os melhores amigos um do outro. E essa amizade se tornou algo um pouquinho mais sério e saiu daí então o nosso casamento, né? Mas o que eu quero dizer para vocês é que para tudo isso acontecer, para nós chegarmos a nos conhecer aí ao longo dos anos, cada um de nós tivemos uma história, né? Eu tive a minha, ela teve a dela, e as nossas histórias se conectou em algum momento da nossa vida. Eu me lembro que eu sou uma pessoa que nasci em uma família simples, no entanto, nós passamos por muitos processos desafiadores. Eu lembro da minha infância, nunca chegamos a passar fome, assim, de falar, não, passou, não, nunca, meu pai e minha mãe nunca deixou faltar nada para nós. Sempre tivemos abundância de coisas. No entanto, era assim, ganhava muito, daqui a pouco perdia, ganhava de novo, novamente perdia. E eu, no meu caso, tive uma infância bastante dolorida. Por quê? Porque eu venho de uma família tradicional, religiosa, né? E só para vocês saberem, já no início, é uma das coisas que hoje eu sempre bato de frente mesmo, e bato de frente no bom sentido, na questão da religiosidade, que foi algo que atrapalhou muito a minha vida. Dentre elas, uma das coisas que eu tinha um sonho, que era ser jogador de futebol. E cá entre nós, jogava muito bem, joga até hoje, hein? Você é o bichão mesmo, hein, doido? E eu não pude porque a minha igreja dizia lá, né, eu aprendi que aquilo era pecado e não podia, você vai ter que ser o fulano da igreja, porque isso não pode, isso é coisa do inimigo e você não pode estar jogando bola, enfim. E muitos dos meus sonhos, daquilo que eu fui reprimido na minha infância, foi justamente pela questão religiosa. Sem contar que ao longo dessa jornada, eu passei muito sofrimento. Eu me lembro de momentos do meu lar ter abundância e daqui a pouco ter esse nível de escassez, como eu disse anteriormente. Mas o que mais me machucava era que eu sempre lutei pela família, sempre tive um sonho de ter uma família, um lar de paz. Sempre acreditei, sempre busquei de Deus muito isso. Eu lembro que eu buscava muitas palavras de Deus. E Deus sempre falou que me daria uma família, E o porquê dessa busca incessante? Porque lá atrás era o sonho que eu queria ter dentro do lar. Eu sou entre 3 irmãos, eu sou o mais velho, tenho os outros 2 mais novos que eu, e sempre o nosso desejo era ter uma família. E Jonathan, por que ter uma família? Porque nós vivíamos em família, mas nós não tínhamos uma família de fato. Meu pai teve o vício da bebida, né? Também era uma pessoa que servia a Deus, era uma pessoa que estava constante na igreja. No entanto, por questões religiosas também, quando ele casou com a minha mãe não era crente, não servia a Deus, né? Naquela determinada religião. E ele ficou sem poder estar tendo acesso à liberdade dele ali naquela igreja, e isso trouxe muitos transtornos, porque depois minha mãe se tornou e ele ficou sem liberdade, se tornou evangélica daquela determinada denominação e, enfim, com isso ele aprofundou cada vez mais no vício da bebida e virou um verdadeiro inferno.
Nós passamos muito medo, muitos traumas. Eu vi violências dentro do meu lar, eu vi agressões físicas, verbais, eu vi repreensão e nós fomos muito reprimidos. Então, ao longo da minha infância, eu tive que ser homem muito cedo e estar enfrentando, apartando. A minha maturidade, eu costumo dizer que muitas pessoas falam, Jonathan, dá a impressão quando conversa com você que você tem muito mais idade do que aquilo que você mostra. Quem olha para você fala é um menino, mas é um menino que passou uma história de muitos desafios. Passei por momentos que eu vi coisas dentro do meu lar que eu jamais imaginava que eu poderia ver. E passei por esse sofrimento. Conheço o que é o medo, conheço o que é apanhar, conheço o que é ver ameaças, conheço o que é ser oprimido. Eu sei bem o que é viver isso dentro de uma casa, sabe? E, Jonathan, mas você tem mágoas, rancores? Não, porque quando eu passei a conhecer a história do meu pai, a história da minha mãe, eu entendi que eles eram simplesmente uma vítima, porque eles só estavam replicando aquilo que de fato eles viveram um dia na vida deles. Só que a criança lá atrás não entendia tudo isso, a criança foi oprimida, a criança foi machucada e tudo isso foi a minha jornada. Até que com meus 14 para 15 anos eu conheci a Má e sempre fui uma pessoa de muita fé, sempre criei muito, tenho até hoje muita fé em Deus, creio muito, sou apaixonado por Jesus Cristo, isso eu falo constantemente, a minha fé ninguém tira, foi isso que me impulsionou e me trouxe até o dia de hoje. E conheci a Má, nós se conhecemos, eu olhei aquela menina, no entanto ela quando me viu na escola, foi onde a gente se conheceu, ela olhou e falou, meu Deus, esse menino esquisito que eu, meu olho era vermelho, eu era mais branquinho do que eu sou hoje, mas aquele menino esquisito acabou sendo o esposo dela, né? Eu costumo dizer que no nosso relacionamento foi uma questão de oração. Aquele que ora mais se dá bem na história, né? Ela orou menos, se deu mal, eu saí ganhando na história. Bom, eu, diferente do Jonathan, não nasci um lar evangélico sem tanta religiosidade, assim, era um lar mais permissivo, onde era incentivado os sonhos. Eu lembro da minha mãe sempre me motivando aos sonhos, porém, meus pais passaram por um divórcio, eu era muito novinha, eu estava ali entre 5 e 6 anos, então muito, muito novinha, todo um desgaste emocional ali, né? Eu me lembro que eu me camuflei, assim, me isolei do mundo e ninguém conseguia ter acesso. E isso foi por um longo período da minha vida até encontrar o Jonathan, né? Aí a gente vai quebrando as cascas, arrancando... São cebolas, né? Assim como o Shrek fala, o grande vilão do Shrek são cebolas. A gente vai arrancando as cascas. Eu me lembro de vários momentos também da minha infância de violência entre os meus pais, não só agressão física, mas verbal também era muito. Mas, como o Jonathan falou, não tenho mágoas, não tenho ressentimento nenhum, nem é o padrão de casamento que eles trouxeram. Mas eu me lembro que eu tinha um desejo muito grande dentro de mim de ter a minha própria família. Era algo assim que eu ansiava muito, ter a minha família. Mesmo que eu não falava, não era muito de falar, não era muito de conversar, mas dentro de mim eu tinha um desejo muito grande. Um dia eu vou ter a minha família, um dia eu vou fazer diferente, um dia eu não vou ser mais sozinha. Eu sou filha única. Então eu me sentia um bichinho estranho, num lugar estranho, onde eu não pertencia a nada e nem a ninguém. Então esse desejo de ter uma família era muito grande dentro de mim. Mas aí conforme a gente vai crescendo, a gente vai começar a contar umas mentirinhas pra gente, tá falando assim, que casar, só quando eu tiver lá nos 30 anos, ter filho então. Quer ter filho não, ixi, ter filho, se eu tiver filho vai ser depois dos 30. Mas como os nossos planos não são os planos de Deus e eu tenho uma confiança e eu falo que eu sempre me senti sozinha, mas eu sempre tive Deus muito na minha vida, sempre Ele foi meu companheiro, meu amigo, meu ouvido, era Ele que estava ali sempre, a todo momento, às vezes eu falava, gente, parecendo uma louca falando sozinha, mas eu tinha uma certeza dentro de mim de que Ele estava ali do meu lado me ouvindo.
E como os nossos desejos, as nossas frustrações não conseguem, nós não conseguimos enxergar ali o futuro, não conseguimos enxergar aquilo de bom que tem para acontecer, Deus me presenteou com uma família e olha só, para quem dizia que ia ter filho, depois dos 30, 35 anos, por aí eu vou pensar em ter filhos. Hoje eu tô com meus 31 anos, já sou mãe de 3 filhos e eu posso dizer que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Aos meus de 13 para 14 anos conheci esse abençoado, realmente fiquei muito assustada com ele. Ele parou, gente, não é que ele era esquisito, ele agiu de uma forma muito estranha a primeira vez que a gente se viu. A gente estudava na mesma escola. Eu estudava no período da manhã e ele no período da tarde. Quando houve essa transição dos dois para o período da tarde, eu conhecia toda a escola e ele também conhecia toda a escola. Nós éramos amigos de todo mundo. Porém, nós não nos conhecíamos, não era algo novo. E eu me lembro de chegar na escola, conversar com todo mundo e ele parou na porta da sala e ele ficou me encarando por uns 10 minutos. E eu olhava... Pra falar oi, tipo, pelo menos falar oi, quebrar o gelo, né, aquela coisa, e ele não dava essa abertura, sabe, eu olhava e ele paralisado, assim, ele é muito branco mesmo, gente, coloca aí umas 4 tonalidades mais branca do que essa. Então o contorno dos olhos dele era muito sensível, então ficava bem vermelhinho, eu falava assim, gente, esse menino é muito estranho. Realmente fiquei muito assustada a primeira vez que eu o vi. Mas nos tornamos melhores amigos em questão de dias, né? Em questão de dias. Somos até hoje melhores amigos. Proseávamos, né? Aprontava. Sempre era um aprontar bom, viu, gente? A gente nunca foi aquele arteiro maldoso. A gente sempre fazia as coisas bagunça de criança mesmo. Era muito barato, né? Assim começou a nossa história. E foi interessante que a partir daí, como a Marina disse, a gente, com essa amizade, a gente contava, né, os nossos ressentimentos, falava eu gostava de uma menininha lá, pois e era, eu fui cupida, e a Marina me ajudava, ela era cupida e tal. E eu sei que foi interessante que foi uma questão de tempo e acabou a gente se gostando e a gente tinha muita preocupação, eu lembro dessa amizade, essa gostar de uma maneira diferente, pudesse estragar a nossa amizade e tudo mais. Só que não foi isso, né, que aconteceu. Aconteceu que a gente se envolvemos mesmo e decidimos estar casados, se casar, né? Eu lembro que tomamos decisões, jovens ainda, mas tomaram decisões de adultos, né, de pessoas maduras, que eu lembro que uma das coisas que a gente fez são princípios que nós aplicamos até hoje no nosso casamento, que foi, Jonathan, e aí? Eu lembro que nós conversamos, primeira coisa, qual que é a tua fé, o que você acredita, porque sem Deus não dá para caminhar. Depois, eu lembro que a gente falava muito, né, olha, a gente se casou para viver a vida toda. Então, nós matamos já no início a opção de um divórcio e nós decidimos fazer dar certo o nosso casamento. E iniciamos e foi essa jornada e casei o dia mais feliz da minha vida, o dia que eu casei com essa mulher, que pensa numa mulher linda. Bastante medo. Ela tá linda até hoje e fiquei muito feliz. E iniciamos essa jornada de casamento, mas nós não imaginávamos todo o processo, aquilo que nós teríamos que passar, né, Mar? Sim. E quando eu falo, gente, que nós somos um casal improvável, totalmente improvável, até porque muitas pessoas olhavam e falavam, isso é fogo de palha, 2 crianças, que isso aí não vai dar em nada. Já se passaram 17 anos, né? Para a tristeza deles e a alegria nossa. O que eu quero falar para vocês da nossa história? Ao longo dessa jornada, depois que nós escolhemos estar casado, vieram muitos desafios. Por quê? Porque nós trouxemos muitos padrões, crenças que nós trouxemos dos nossos pais, da nossa família, da religião, da religiosidade, que nos bloquearam de viver coisas que hoje nós estamos vivendo, mas que nós poderíamos ter vivido lá atrás. Então foi uma jornada de muito sofrimento. Uma das coisas que marcou nós foi que ao longo desse processo
nós passamos muitas dificuldades financeiras. Muitas mesmo, gente. Era muito louco o que acontecia com a gente. Por eu iniciar o trabalho, trabalhar muito cedo, eu conquistei algumas coisas, tanto é que nós nem pagamos aluguel nos primeiros anos, né, Má? Não. Nós já construímos e tudo mais, numa parte do terreno já com a nossa casa, né? Mas depois disso veio processos com meus irmãos, com meu pai, com a bebida. Isso nos afetou muito mesmo no nosso relacionamento. Veio as interferências familiares que foram afetando, foi nos reprimindo. E ao ponto de eu com a Má ceder um monte de coisa para poder estar fazendo para as pessoas, ajudando. Meus irmãos passaram por um processo muito desafiador e meu pai, como eu já disse, com a bebida, violência e aquela coisa terrível. O fato é que eu e a Má entramos em um declínio muito grande, emocional, onde nós não tínhamos mais sonho, onde nós fazíamos tudo para os outros, não fazíamos para nós. Nós nos sujeitamos a muitas vezes passar por situações, nós e a nossa filha, que nós só tínhamos a Sara pequenininha, em que nós não precisávamos estar passando. Hoje a gente conta tudo isso, gente, e é até interessante já falar já agora no início para vocês que nós somos apaixonados pelos nossos pais. Eu tenho uma sogra que é a melhor sogra da face da terra, ela é sensacional, tem minha mãe e meu pai. Enfim, tá tudo acertado, mas nós tínhamos no coração o desejo de estar transmitindo isso daí, a nossa história de fato, na essência. E eu lembro que nós foi deixando nós, né, Má? Nós não temos memórias, lembranças de momentos que nós viajamos juntos, que nós decidimos cuidar de um ao outro, nós cuidávamos de todo mundo, mas a gente não cuidava da gente, né, Má? Nos disseram tanto que nós éramos muito imaturos para estar no casamento, e de fato nós éramos, que nós começamos a acreditar naquilo que as pessoas diziam pra gente. Poxa, se eu tô tentando fazendo isso, não tá dando certo, realmente essa pessoa deve ter razão, vamos fazer do jeito que ela tá falando para que faça então. E começamos a padronizar o nosso casamento conforme a visão de outras pessoas. Essas interferências, elas se tornaram tão pontuais ali, tão fortes, que nós começamos a acreditar e agir como nos disseram. Mesmo sem acreditar, mesmo sem ter nenhuma intenção de elevar o nosso nível ali, não nos levava para o destino que a gente queria para o nosso casamento. Porém, nós tivemos essas interferências pela falta de maturidade, nós não conseguimos lidar, nós não soubemos lidar com todas as situações, e passamos por esse desafiozinho aí. E a falta do conhecimento, né? Meu povo padece por falta de conhecimento. Por nós não termos conhecimento, nós fomos bloqueados de diversas formas. Nós aprendemos, devido à religiosidade e os próprios padrões dos nossos pais, que ganhar dinheiro era coisa do inimigo, que você, para servir a Deus, você tinha que ter uma vida pobre, uma vida de escassez, que não era para ter luxúria, que era para ser humilde. E nós passamos por todos esses desafios, nos bloqueando, e tudo para nós era pecado, tudo não podia. Eu tinha 18 anos, mas me vestia igual um senhor de idade, né, Má? O sonho da vida dele era ficar com cabelo grisalho, porque aquilo foi ferido a minha identidade, a minha autoimagem. Eu não tinha vontade própria. Eu lembro de coisas que eu falava, eu comunicava, que eu não queria nem sonhar mais, porque foram tantas frustrações ao longo da jornada, o tanto que nós nos sujeitamos para ver outras pessoas felizes, nós nos sujeitamos, nós esquecemos de nós. Tem vários processos da nossa vida que eu nem me lembro o que houve. O tempo passou, a nossa filha cresceu e muitas coisas nós não acompanhou, né, Má? Nós não vivemos. E se sujeitamos a um monte de coisa para fazer para os outros, quando era para nós cuidarmos de nós. Eu lembro de uma situação em que nós passamos de dificuldade, que nós decidimos, nós nos sujeitamos. Eu lembro que nós vendemos uma das propriedades lá que nós tínhamos e fomos de fato pagar aluguel. E nesse processo de pagar aluguel,
nós não tinha como pagar 2 casas, aluguel em 2 casas, porque nós perdemos a residência. Então nós falamos, nós tínhamos o restaurante junto com a minha mãe na época e nós decidimos morar dentro da cozinha do restaurante, né, Mar? Sim. Eu lembro que eu, a Mar e a nossa filha pequenininha morava dentro de uma cozinha de restaurante, nós forrávamos o colchão no chão ali, ali nós deitávamos. E, gente, isso aqui nós estamos contando pela primeira vez. Muitas pessoas vão talvez surpreender, muitas pessoas que olham hoje nossa vida não imaginam, vão se surpreender, vão se espantar, outras pessoas vão olhar para nós talvez a partir de agora falar, meu Deus! E tudo isso que a gente está te contando é porque as pessoas olham hoje a vida que nós temos e elas acreditam que é simples, falam assim, nossa, é um casal que foi tudo bem, deu certo na vida, mas não sabe o processo que nós passamos. E eu me lembro de noites que nós passamos ali, lembra? Fechava a porta, que era uma porta de correr assim, de descer, né? Lembra até o barulho dela. Ficava só uma janelinha onde entrava ar e nós deitávamos ali no chão. Nós criávamos um palácio, né, Mar? Sim. Eu lembro que teve um final de ano, nós criávamos uma cena para nossa filha de que aquilo estava muito bom. Para quê? Para amenizar a dor. Eu lembro um final de ano, inclusive, que nós foi comprar sapato no centro. Nós tínhamos isso de, chegou Natal, vamos pro centro, ver o Papai Noel, aquela coisa toda. Eu lembro que eu passei em frente a uma loja e a Sara olhou e falou assim, pai, eu falei, filha, escolhe o sapatinho e tal, lembra, Mar? E ela falou, não, pai, qualquer um de sapato tá bom. E eu lembro muito disso, até me emociona eu estar lembrando disso daí, que para ela tudo estava bom. Ela acreditava que tudo, ela não escolhia, né, Marina? Eu falava, não, filha, agora você pode escolher qual você quiser. Quantos você quiser, pode escolher que nós vamos estar comprando para você. E ela falava, não, pai, para mim qualquer um tá bom. Então isso são coisas que tocavam muito, né? Eu via aqueles cachinhos loiros dela. Eu lembro, tem essa cena pintada. E esse foi um dos desafios. Nos sujeitamos a estar morando depois disso. Nós já não aguentávamos mais e nós fomos morar em um salão, né, de um tio meu, onde não tinha porta, janela, não tinha nada. Tinha simplesmente, eu lembro que o meu dinheiro deu para comprar algumas folhas de madeirite e alguns caibros, onde nós construímos uma casa dentro de um salão. E eu me lembro que foi um processo muito desafiador, acho que foi um dos piores, né, Mar, que nós passamos. Foi. Que ali nós chegamos no fundo do poço mesmo, nós não tínhamos condição de nada. Eu lembro que nós não tínhamos uma cama para nós dormirmos. É verdade. A Marina forrou vários tapetes no chão, colocou um colchão ali no chão, que eu tinha bronquite alérgica. E eu lembro que o nosso guarda-roupa era algumas caixas de papelões, cada um com o nome nosso, com as coisas. A cadeira era um botijão de gás com uma madeirinha, eu lembro em cima. Uma única cadeira, era o que cabia. Era uma única cadeira. E as pessoas, até da igreja onde nós frequentávamos, não imaginavam que nós passávamos, porque nós nunca transmitimos, nós sempre vivemos para nós, né, Mar? Nunca reclamamos. Fomos viver ali, foi um processo de 3 meses, eu lembro que nós passamos ali, 3 ou 4 meses. É por aí. Que nós passamos ali dentro. E eu lembro a época, era uma época muito frio e ventava muito. E teve uma cena que tá printada, eu lembro que a Marina lavava as coisas dela, colocava as panelas dela ali. E teve um dia que fez muito frio, choveu, né, Mar? E nós tínhamos só a Sara, nossa filha. A Sarinha, ela é fantástica. Inclusive ela lembra disso, ela lembra da casa rosa, porque as madeirites eram rosas, né, Mar? E eu me lembro que veio um vento e bateu um vento em cima do banheirinho, né, Marina? Sim. E eu lembro que a Mar cobriu nossa cabeça pro pó, areia. Tava cheio de areia, de construção, né, que ficou ali, areia e cimento ali jogadinho ali em cima. E o vento veio e fez uma arruaça, assim, levantou aquele poeirão e chuva no meio de vento e sujeira e pó e pedra voando pra todo que é lado. A gente já estava deitado para ir dormir, Nós já estávamos deitados. Naquele dia ali, eu lembro que foi muito. Quantas orações que eu fiz e falava, Deus, eu não aceito isso daqui para minha vida. Eu olhei no rosto da Marina e vi as lágrimas no olhar dela.
e aquele sentimento, eu olhava para minha filha Sarinha, um anjo ali no nosso meio, nossa princesinha. E foi um momento muito dolorido, muito desafiador. Inclusive eu lembro que uma vez uma pessoa da minha igreja, nós chamamos de irmão lá, né? Hoje todos somos irmãos de todos o mundo. Hoje nós não temos uma placa de igreja que determina simplesmente a fé em Cristo. Não, aqui você nunca vai ver a gente defendendo religião, e sim Deus. Mas naquela época eu lembro que um desses irmãos passou em casa e eu lembro que ele foi ver um instrumento meu que eu sempre adorei a música, toca, a Marina canta e nós tocamos vários instrumentos aqui. Eu lembro que quando ele viu aquilo, que ele passou, eu falei, entra pra dentro e tal, ele nunca imaginava, eu via no semblante dele a decepção de imaginar que nós, quem via nós na igreja não imaginava que nós estávamos passando por aquele processo tão dolorido, sabe, gente? Então foi momentos muito desafiadores. Eu lembro que depois de 4 meses, ali, acredito que Deus deu um basta e algo começou a mudar na nossa vida, começou a mudar, nós já foi para uma outra casa e tivemos essa oportunidade de estar nessa outra casa e as coisas foram fluindo, né, Mar? Nós tivemos muitas falências de negócios, né? Muitos negócios. Falimos, quebramos várias vezes. Várias vezes. Era um padrão, né? Era muito bem, de repente acabava tudo num Exatamente. piscar de olhos. Sabe aquela coisa, gente, de que ganhava muito dinheiro, de repente se via sem nada. Enfim, foram todos esses processos, muito choro, muitas lágrimas, né, Mar? Sim. Muitos dias de nós olhar e nos sentir fracassados, frustrados, sem uma direção, sozinhos, porque nesses momentos os amigos vão embora, cada um está cuidando de fato da sua própria vida e nada de errado com isso, mas a partir do momento em que nós decidimos, olhamos, colocamos Deus como sendo nosso casamento, né, Mar? Sempre... E decidimos de fato, vamos cuidar da nossa vida, vamos cuidar de nós. Daí em diante, alguma coisa começou a mudar na nossa vida. Sim. Nós fomos aos poucos, um passo após o outro, buscamos conhecimento, o conhecimento nós fomos transformando em ações, a ação nos deu sabedoria, atendemos muitos casais, hoje nós trabalhamos com casais, ajudamos casais a terem um casamento de sucesso, a terem um casamento onde eles possam se conectar, ajudando casais a se restaurarem nos seus relacionamentos, né, Marina? E de fato, a maioria deles tem muito mais idade em anos. Quando senta na frente, a primeira coisa que eles perguntam, nossa, você é tão jovem, vocês são tão jovens, mas a intensidade que nós vivemos é como se fosse, nós temos a idade, porém, a maturidade na intensidade que foi vivida de pessoas que têm muito mais idade, né, Marina? Muito mais tempo de vida. E nós ajudamos, restauramos esses casais, trabalhamos com isso hoje, vivemos como missão e propósito de vida. E tudo tem um porquê, tudo tem uma jornada. Às vezes as pessoas olham pra gente e desejariam, chamam até nós de casal perfeito. Nossa, vocês são um casal perfeito. Mas é porque tem uma jornada, tem uma história por trás, tem algo por detrás. Sim. Essa essência, a sua história, a nossa história é o que define o que de fato nós somos. E uma coisa nós aprendemos, nunca deixe ninguém medir você, porque as pessoas vão fazer isso, medir você pelo teu passado, mas esteja conectado e junto com aquelas pessoas que te definem pelo teu futuro, para onde você está indo, aonde você vai chegar. E nós entendemos isso, né, Mar? Sim. Hoje nós associamos a nossa vida àquelas pessoas que medem nós por aquilo que nós vamos conquistar, pelo nosso destino, para onde nós estamos indo. E as pessoas certas vêm, as conexões certas vêm, mas entenda uma coisa, enquanto nós não decidimos a viver para nós, a fazer da nossa família o nosso Éden, para fazer da nossa casa o nosso jardim do Éden, o lugar de princípio, aonde nós cultivamos a semente da prosperidade, da abundância, e entender que tudo começa entre eu e ela, e isso cai em derramamento para os nossos filhos. Enquanto nós não entendemos isso, né, Marina? Sim, as coisas de fato não aconteceram
existia, nós sempre fazíamos muito, aquela coisa, nossa, né? Nós estamos fazendo o amor ao próximo, acreditava que estava fazendo o máximo, correto, né? O correto, achava que era uma vítima da situação, aquela coisa toda. Mas esquecíamos de ajudar quem estava dentro, dormindo na mesma cama que a gente, do nosso lado ali, comendo, dividindo o prato de comida. Esquecemos de cuidar um dos outros dentro da nossa casa. Isso é a missão do casamento é exatamente essa. Então você pode estar olhando para agora para uma situação que você deve estar passando na sua vida, na sua família, olhando, falando, nossa, isso aqui é impossível de dar certo, o negócio é desistir mesmo. Várias vezes nós nos pegamos dizendo assim, eu principalmente, eu dizia muito isso para mim nos meus momentos de desafio, Marina, para de sonhar, a sua vida é isso aqui, ó, começa a se conformar com isso, porque você não vai sair disso. Várias e várias vezes eu me peguei nisso aí, porque eu estava me medindo como estava a minha vida naquele momento. A partir do momento que nós entendemos que eu não era daquela forma, que a minha vida não era daquele jeito, e nós estávamos simplesmente passando por aquele motivo, aprendendo para de fato conquistar coisas maiores, você tem que estar preparado, você tem que ter coragem, você tem que ter ali uma decisão violenta na sua vida, algo que te eleve, um motivo verdadeiro para que você não desista. E quando nós entendemos que casamento, família, eu e ele somos uma família e nossos filhos, o restante é parente, parece até uma coisa egoísta, nossa, que horrível ouvir isso. Não, você não vai desprezar as pessoas, é a mesma coisa, mas a sua família, você vai lutar, a sua vida, os dias de vida, o seu fôlego de vida vai ser pelos seus filhos, pelo seu marido, pela sua esposa. É por eles que você luta. Quando nós entendemos isso, as coisas começaram a acontecer de uma forma mais leve. Ah, Marina, acabou os desafios? Não, não acabou, não. Os desafios sempre existem, sempre. Né? O que mudou foi a intenção, o motivo foi mudado, né, Mar? O motivo foi mudado. E a luta também, né? Para que eu estou lutando? Aonde eu estou semeando? Eu semeei uma vida toda lá atrás, no terreno do vizinho, vamos dizer assim. Eu Exatamente. Comprei as minhas primícias, as minhas melhores sementes, eu fui colocando no terreno do vizinho, para ele olhar para ele olhar pra minha cara e falar assim, viu, mas isso aqui, você semeou aqui no meu, você não tem parte aqui. Exatamente. É um fato. Isso é importante mesmo, porque na hora da colheita, quem colhe é o dono do terreno. Então entenda, quantas vezes a gente plantou de fato na lavoura do outro e não tem nada de errado, você pode semear, mas entenda o seguinte, não cobra, porque as pessoas se frustram e nós nos frustramos muito, porque nós plantamos, tem que identificar a terra que você está plantando. Quer ter prosperidade na tua vida? A primeira coisa, olha para a semente. Qual é a semente que você plantar? Por quê? Porque o fruto dessa semente vai ser equivalente à semente. Ou seja, se é uma semente de prosperidade, se é uma semente de amor, vai produzir frutos semelhantes. Da mesma forma que se você plantar uma semente de amargura, de raiva e de escassez na sua vida, de fato você vai colher os frutos equivalentes àquela semente. E o segundo ponto é você entender qual é a terra que você está plantando. Por quê? Se você planta em uma terra que não é tua, que não é propriedade tua, você pode até plantar, mas na hora da colheita, você pode se frustrar, porque o dono da terra pode simplesmente olhar para você e falar, olha, agora quem vai colher sou eu. Por quê? Porque você não tem autoridade dentro daquele ambiente onde foi plantado. Exatamente. Então, isso são princípios que você precisa seguir. Ao invés de seguir regras, siga princípios. E são esses princípios que nos trouxe até aqui, né, Mar? Exatamente. Foi esses. Nós entendemos que nós temos que plantar sim, e através da nossa lavoura, da produtividade, da abundância, aí sim, toda essa semente, ela acaba caindo em derramamento para as pessoas que estão na nossa volta. Mas primeiro, gente, somos nós. Entendemos o seguinte, você nunca pode dar para o outro aquilo que você não tem. Então, quantas vezes nós não conseguimos amar o nosso cônjuge, o nosso próximo, simplesmente porque nós não nos amamos, nós não nos respeitamos. Exatamente. E tudo isso nós entendemos ao longo da jornada na nossa vida.
Hoje as pessoas olham, não imagina, talvez você deve estar olhando e falando, caraca, eu não imaginava. Esse é só um pedacinho. Que o Jonathan e a Marina, e isso, gente, é uma pontinha desse iceberg. É a pontinha mais leve aí que a gente decidiu contar para vocês aí. E o porquê? Qual é o motivo de nós estarmos contando isso daqui? Para que vocês entendam o seguinte. Mesmo nós passando toda essa situação, vindo de uma história tão terrível, e entenda que isso aqui é só a ponta. Sabe aqueles dias em que você deita e você não quer amanhecer? Sabe aqueles dias que você prefere não acordar, que você não tem ânimo para levantar para o teu trabalho, de tanta frustração e mágoa dentro do coração? Foram muitos dias desse. Dias em que você não encontra a saída, você olha para um lado e para o outro e você preferiria não ter nascido. Muitos dias da minha vida eu passei dessa forma. E nós estamos te contando tudo isso para que você entenda. Mesmo passando tudo isso, se nós, com tudo isso, conseguimos ter a vida que nós temos hoje a empresa que Deus deu para nós, hoje que é tudo dele, aonde nós vivemos, a nossa família que nós temos, o casamento que as pessoas olham e falam casalzinho perfeito, casalzinho perfeito, ok. Porque não conhece a sua história, não imagina todo o processo e nada de errado, tá? E nada de errado com isso. Agora, entenda uma coisa, se nós conseguimos com tudo isso, tá fácil para você, você também consegue. Se nós conseguimos, você também consegue. E o que falta nesse momento é simplesmente você tomar a grande decisão da tua vida. Entenda o seguinte, que é as tuas decisões que definem aquilo que você vai viver nos próximos dias. Não é aquilo que as pessoas disseram de você ou que a tua família implicou ou instalou em você como regra que é assim que tem que se viver, não. Ou que a tua igreja, a tua religião falou que essa é a medida de padrão para a tua vida, não. Você pode ir mais, você pode ir além. Você pode conquistar, você pode ser próspero, abundante, ter milhões de reais na sua conta e ser muito amado por Deus e ser um servo de Deus. Isso não te define, não te define, não te define. Então, prospere, cria riqueza, abundância na terra sim, porque riqueza significa produtividade, escassez financeira, pobreza é improdutividade. Seja uma pessoa produtiva, né, Mar? Produza, prospere, porque você só consegue ajudar mais pessoas se você tiver dinheiro. Se você não tiver dinheiro, você ajuda também, mas com o dinheiro você potencializa tudo aquilo de bom que você já tem em você. Entenda. Passou alguém na terra e esse alguém chama Cristo e diz que eu vim para te dar vida e vida com abundância. Então tudo na tua vida tem que ser abundante. Ah, Jonathan, mas os momentos de aflições e tal são processos. Na vida você nunca perde. Ou você ganha ou você aprende com eles. Olha para trás, ressignifica as tuas mágoas, as tuas dores e entenda. Se nós, com tudo isso e com 3 filhos, gente, 3 filhos, conseguimos, você também consegue. Né, Mar? Sem dúvida. E nós estamos aqui para acelerar esse processo, porque o que a gente já passou, você não precisa passar, né, meu amigo? Só aí. Colar aqui com a gente para você aprender aí umas dicas infalíveis que nós vamos passar para vocês. O Camar falou é importante. Entenda o seguinte, lembra que eu falei no início que tem coisas que nós passamos que não precisaríamos passar? Que coisas que nós estamos vivendo hoje nós poderíamos estar vivendo já há muitos anos atrás? Foi uma única decisão. Cuidar primeiro de nós, primeiro fazemos para nós. Depois, através daquilo que transborda em nós, então aí sim cai em derramamento para as outras pessoas, tá bom? Então é isso, essa é a nossa história. Quero que... pedacinho da nossa história. Detalhinho. Ao longo da nossa jornada aqui juntos, vocês vão conhecendo mais a fundo o Jonathan e a Marina. Entenda, se nós, né, Marina, conseguimos com tudo isso, você também consegue, tá bom? Guarda isso dentro do teu coração. É isso aí, né? Beijão e até a próxima. Valeu.